Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Tem algum visitante perto de você? Dê as boas-vindas aí, olha. Ou seu irmão já falou com ele? Já? Beleza. Isso, aquele sorriso assim, ó. Isso, é muito bom estarmos juntos aqui nesse dia de garoa. Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Veja aí, esse texto é conhecido. Eu acho que podemos ler juntos, recitá-lo juntos aí, ó. Vamos lá juntos, olhando para cá, ó. Vamos juntos? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Fácil não, irmãos. Eu quero falar de espiritualidade. A verdadeira espiritualidade. E eu quero aqui hoje de manhã introduzir o assunto. Introduzir apenas. Queridos, desde a nossa conversão, nós enfrentamos uma luta interior chamada da carne contra o espírito. Natureza humana e natureza divina, espiritual, né? Que alcançamos como? Pelo poder de Deus em a nossa vida ser selada pelo Espírito Santo. Então nascemos de novo. Por isso que a Bíblia diz que nascemos de novo para uma nova vida. Morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. E nós vamos então, ao longo dessas conversas, nós vamos ver que uma vida espiritual verdadeira, uma espiritualidade verdadeira, ela vai estar pautada pela palavra. Tá? Então, mas a gente vai falar isso mais à frente. Hoje se cria um monte de regrinhas para os cristãos. E às vezes regras estabelecidas por homens, por igrejas, por denominações, por religiões. No primeiro dia de encontro do batismo, eu explico para os irmãos que querem se batizar a diferença entre normas de uma igreja, doutrinas bíblicas com a interpretação equivocada e doutrinas bíblicas com a interpretação verdadeira. Há diferenças. Eu não vou falar isso hoje, não. Então, os padrões humanos mudam, irmãos, com o tempo. E você percebe isso. As normas e costumes, os padrões até dentro das igrejas, não todas, graças a Deus, mudam. E as pessoas e igrejas e religiões, denominações, vão se ajustando. E esse é um grande problema que nós vivemos hoje. Em vez das igrejas se ajustarem à palavra, vamos dizer assim, está se ajustando às normas e costumes, às mazelas do mundo.
E esse, repito, é um grande problema que nós enfrentamos hoje. A cada geração as coisas vão mudando. E a palavra de Deus, irmãos, não muda, ela permanece para sempre. Os ensinos da palavra de Deus permanecem para sempre. Os princípios da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus nos ensina, não muda. Na época de Jesus, havia alguns modelos de espiritualidade. Por exemplo, o modelo dos fariseus. Os fariseus eram legalistas, muito legalistas mesmo, guardavam a lei com todas as forças e os seus desdobramentos, que eles acrescentavam à lei, às leis. Por exemplo, o dia do descanso, o Shabat, o sábado. Queridos, os intérpretes fariseus diziam quantos passos a pessoa podia dar no sábado, quantas mastigadas na comida, senão poderiam estar pecando. Não podia se olhar no espelho. Por quê? A tentação de se pentear, e era um trabalho, não podia ser feito no sábado. O que vamos fazer com a galinha que põe os ovos no sábado? Não podia acender fogo, não podia cozinhar, a comida tem que ser feita de véspera. Enfim, regrinhas. Jesus curava no sábado. Jesus socorria as pessoas no sábado. Os discípulos de Jesus colhiam espigas de milho no sábado. E por isso você sabe que ele foi duramente criticado e perseguido. O modelo dos saduceus, diziam ser únicos herdeiros do sacerdócio, os verdadeiros guardiões do templo. A espiritualidade deles estava voltada para o templo, o que se fazia no templo. Eles podiam viver até sem Deus, mas não podiam viver sem templo, sem sacrifícios, sem aqueles rituais litúrgicos, sem aquelas vestes paramentais, sem aquela liturgia toda. Então, eles se achavam espirituais porque faziam isso. Tinha o modelo dos essênios, que viviam reclusos, confinados, afastados de tudo e de todos. Tudo é o mundo, então nós devemos ficar lá enclausurados, sozinhos, sem contato com ninguém, tipo um monge, um ermitão, dentro de um mosteiro, sem qualquer convívio social. Ali, meditando, orando, lendo, para eles isto era espiritualidade. E havia também os zelotes. Os zelotes, a espiritualidade deles estava voltada para uma ação política. Eles eram revolucionários políticos. Eles enfrentavam o Império Romano. Eles pegavam em armas e matavam em nome de Deus. E para eles o Messias deveria ser esse líder político que ia implantar o seu reino político, o seu domínio. Entre os 12 tinha um. Quem foi? Simão Zelote, que graças a Deus se converteu. Entre ele, um braço dos zelotes eram os sicários. Sicários eram terroristas, matadores mesmo. Possivelmente um daqueles ladrões, aquele que se converteu na cruz. Possivelmente ele era um sicário. Jesus não se associou, e nem se encaixou
em esses modelos espirituais da sua época. Já falei, foi perseguido porque não observava o sábado como eles queriam. Seu ministério se desenvolveu muito mais fora do templo do que dentro do templo, tá? Então ele se convivia com gentios e samaritanos. Jesus participava de festas, como foi em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre. Jesus convivia com as pessoas, ele não ficava isolado, ele só ficava isolado quando ele tinha que orar, e às vezes passava vigílias inteiras em oração. Ele se relacionava com marginalizados, como Mateus, Zaqueu e outros que você conhece. Permitiu que uma prostituta arrependida lavasse os seus pés. Para esses espirituais da época, Jesus foi um vacilão. Aliás, foi chamado de vacilão, de comelão, beberrão, amigo dos pecadores. Sem querer, eles deram um título a Jesus que era verdadeiro, né? Ele amava pecadores e ama os pecadores. Mas eles falaram isso numa palavra pejorativa, né? Que ele era amigo dos pecadores, das pessoas, dos publicanos. E ele não teve um reino político, ele não veio estabelecer um reino político, você sabe disso. O seu reino é espiritual. Então, queridos, hoje nós temos esse problema também, nós temos modelos espirituais, religiosos, e às vezes nós tentamos nos encaixar em alguns que mais nos agradam ou que são mais convenientes, esses modelos que nós temos hoje, e muitos deles, talvez a maioria, com uma espiritualidade falsa, aparente. E esses modelos têm causado prejuízo na igreja, têm penetrado na igreja, não é como um cavalo de Troia, que vocês conhecem bem a história, infiltrados, vêm para dentro da igreja e lá fazem estragos. Aliás, cadê Jonas? Jonas está lá em cima, né? Na informática, os entendidos aí, tem um vírus chamado cavalo de Troia, não tem? Que chega lá no computador, faz o quê? Eu não sei, eu só sei que tem cavalo de Troia, tá? Ele acaba com aquela, não sei, programação, não, formatação, não, é o quê? Puxa, vocês vão me ajudar ou não vão? Com aquela, né? E coloca outra, configuração, não é? Configuração, elimina, assim é o cavalo de Troia hoje na igreja, ele elimina a espiritualidade verdadeira e instala na igreja uma espiritualidade falsa, equivocada. Isso tem acontecido no meio das igrejas, estou falando de igreja evangélica, dos cristãos. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, uma espiritualidade falsa, aparente, enganadora. É que nem o joio no meio do trigo. Na noite, o inimigo foi lá e semeou joio. Nós não estamos aqui apontando nenhuma igreja, nenhuma religião. Estamos falando de nós. Eu preciso examinar se eu tenho uma verdadeira espiritualidade, ou se estou enganado, sendo enganado. Mas o diabo faz isso, irmãos, ele quer confundir a igreja, ele quer confundir. Ele se mistura, ele penetra, ele cria um modelo parecido, um modelo falso, mas muito parecido. E aí formam-se os crentes mornos, que Apocalipse diz, crente morno. Sabe qual é o maior problema do morno? É achar que ele é quente. É o maior problema do morno.
O maior problema, irmãos, do joio é achar que ele é trigo. O maior problema do convencido é achar que ele é convertido. Por isso eu estou dizendo, eu tenho que me examinar. Quando é que essa espiritualidade vai surgindo, irmãos, dentro das igrejas? Vou dar algumas razões. Primeiro, quando nós colocamos a emoção acima da razão. Emoção acima da razão. Claro que nós ficamos emocionados. Quem é que não chora com um hino, com a mensagem, com a leitura da Bíblia? Gente, nós ficamos emocionados, acabamos de nos emocionar com esse hino, né? Coisa maravilhosa. Deus usa as nossas emoções, Deus toca nas nossas emoções. Mas, queridos, há pessoas exagerando, explorando demasiadamente as emoções, porque o mais importante quando nós tratamos de espiritualidade, irmãos, de relacionamento com Deus, é crer, é conhecer. A Bíblia não fala de sentir. Me mostra um texto. A Bíblia fala de crer, de conhecer. E nós estamos desenvolvendo um culto, estou falando de modo geral, né, um relacionamento muito sensorial. Olha as músicas evangélicas. Necessariamente você não precisa chorar, gritar, se arrepiar, extravasar. Você pode se emocionar sem agir de maneira descontrolada. Os problemas neurológicos, psiquiátricos e psicológicos afloram dependendo do ambiente, de tipo de culto que você está participando. Irmãos, é fácil ver isso. As pessoas querem extravasar suas emoções. E o problema maior é que acham que isso é uma experiência espiritual. Esse é o maior problema. A pessoa entra em transe de histeria até, e acha que é uma experiência espiritual. Caem, rolam, pulam, gritam, rodopiam, gargalham, e faz tanta coisa que você vê na internet aí, quando você bota culto estranho, você, assim, gente, isso é culto? Isso é culto? Isso é espiritualidade? Bizarrices, coisas medonhas, tudo atribuído a uma espiritualidade, a uma unção. Isso aí é unção. Queridos, que tristeza. O maior desafio, ou um dos maiores desafios da igreja evangélica hoje, é não ver, não sentir, não receber aparentemente resposta, quando tudo parece dar errado, e mesmo assim está firme na sua fé, inabalável. Não vê melhoras, não sente, parece que está tudo dando errado, não vê as coisas, vamos dizer, boas, e permanece. E aí vem Abacuque e diz, ainda que, né? Tem um hino que fala, como é que é? Ainda que a figueira, né? Ainda que, todavia, está tudo dando errado, está tudo, olha, não estou vendo nada, não estou sentindo nada,
O desafio hoje, irmãos, é não sentir. É achar até que as coisas estão indo para trás. Mas ter convicção. Não abre mão da convicção, da sua fé, da sua certeza, que sua vida está fundamentada na palavra de Deus. Olha, repito, já falei, olha as músicas hoje, irmãos, centradas no homem, no ser humano, na realização pessoal, na resolução dos seus problemas. Claro que nós queremos, irmãos, mas isso é a essência? Isso é a essência? É muito importante a gente entender isso, irmãos. A emoção não pode estar acima da razão, porque vai ser um item que vai nos identificar com uma falsa espiritualidade. Outra coisa, quando colocamos a experiência acima da palavra, e esse é um outro problema que nós vivenciamos hoje. Base da verdadeira espiritualidade é a palavra de Deus, não a experiência. Não a experiência. As Sagradas Escrituras devem nortear as experiências, validar as experiências, autenticar as experiências. O fundamento doutrinário é a Bíblia, não as experiências. A experiência de uma pessoa não é regra para outras. A experiência de uma pessoa não é padrão para outras. Você pode ter absoluta certeza que a sua experiência foi com Deus, foi autêntica, mas ela não se torna padrão para os outros. Mesmo, repito, que tenha sido uma experiência autêntica com Deus. A experiência de alguém não é padrão para você, nem para mim. A minha experiência não é padrão para os outros, nem a sua. É sua experiência. Mesmo que esteja na Bíblia. Ora, a mula de Balaão falou, a minha também vai falar. É isso? É isso que a Bíblia ensina, irmãos? O profeta Oséias casou com uma mulher de prostituição, chamada? Muito bem, Gomer, né? Muito bem. Então, não tem problema, eu vou procurar uma prostituta para casar. Profeta de Deus, casando para mostrar o amor de Deus. Josué orou e o sol parou. Eu vou orar, quero que o sol pare também. O tempo pare. O planeta Terra pare. É padrão? O caro amigo, distinto profeta João Batista se vestia de peles e comia sua dieta. Você se veste de peles assim e come gafanhoto, a sua dieta? É mel e gafanhoto. É uma boa dieta, não é, irmãos? Você já comeu lagarta? Quantas vezes comeu na goiaba e não viu? Bichinho de goiaba, né? E de montão. Mas não faz mal, só faz bem, irmãos. O quê? Tenebra? Não sei o que é tenebra não, mas está na jura. Está na jura? Está na jura, formiga, né? Tem tanta coisa aí boa que a gente não come besteira, né? Salsicha, enlatados aí, miojo. Jesus curou usando uma saliva. Eu vou cuspir e orar e botar cuspe na boca dos outros. Aliás, tem vários vídeos aí de um homem aí, um profeta aí, que bota água na boca e vai dentro da boca dos outros. Os irmãos ficam assim, ó. Ele
água ungida. Está acontecendo, irmãos. Irmãos, Pentecostes não vai se repetir. Tem música que fala isso, né? Isso é, que vai se repetir. Pentecostes não vai se repetir, irmão. Foi um momento histórico. O que aconteceu em Pentecostes só aconteceu depois por causa do radicalismo dos judeus, racismo dos judeus. Então Deus fez que acontecesse algo semelhante para que eles entendessem que Deus ama os gentios. Mas foi um fato histórico, a descida do Espírito Santo, irmãos. Isso não vai acontecer de novo, irmãos. Mas está na Bíblia, pastor, eu sei que está. Irmãos, tudo que está na Bíblia é por inspiração de Deus, de capa a capa, eu creio assim. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós temos que fazer uma interpretação correta, observar os princípios hermenêuticos. Tem coisa, irmãos, que são relatos históricos, que têm ensinamentos para nós, claro que tem, mas não são princípios, não são mandamentos de Deus. Serviu para a revelação de Deus, não é? A revelação progressiva de Deus, até chegar à máxima revelação, que é Jesus Cristo. Palavra, está aqui, ó, é a palavra. Tá, irmãos? Então é muito importante nós entendermos isso, porque na Bíblia tem até palavras do diabo, não tem? Tem. Palavras de ímpios. Mas por que estão aqui? Porque serviram ou servem para a revelação de Deus, para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Mas nós temos que fazer essa diferença, irmãos. Temos que ter esse entendimento. E tem muita gente fundamentando doutrina em coisas que aconteceram que não é mandamento de Deus. O que eu estou falando, irmãos, é que a experiência real, verdadeira, autêntica, ela é boa. Não há nenhum problema. Você tem que saber avaliar, discernir. Agora, imagina, queridos, supostas experiências espirituais. Aquilo que está acontecendo e que não é experiência com Deus, não é real manifestação de Deus. Podem ser experiências maravilhosas. Estão acontecendo aonde, irmãos? Lá no meio da macumba, lá no meio da feitiçaria, lá no meio da idolatria, lá no meio de desvios sexuais gravíssimos. Estão acontecendo maravilhas. É de Deus? Eu não vou julgar ninguém, não posso e não devo. Mas será que realmente é de Deus? O que está acontecendo nesse meio, nós temos que avaliar isso, irmãos. Repito, você ouve testemunhos de gente de todo tipo, inclusive de feitiçaria braba mesmo, onde o inimigo está atuando. Testemunhos de maravilhas, de coisas acontecendo. Aliás, esse maravilhoso governo, através do Conselho Nacional de Saúde, reconhece o candomblé como complementar, cura complementar ao SUS. Está reconhecido. Tivemos há pouco tempo aí, acho que foi 15 desse mês,
a marcha para Exu, lá na Avenida Paulista, né? Coisas maravilhosas aconteceram lá. Queridos, há testemunho, repito, há testemunhos de curas e milagres no meio das igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas religiões orientais, em centro de macumba e até em igrejas satânicas. E aí, querido? Como é que fica isso? O diabo está confundindo, irmãos. O diabo está agindo, queridos. Ele está agindo, ele não está descansando não, irmãos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir, ele fala de outro Jesus, presta atenção, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Falsos, pseudos, clones. Para quê? Confundir. Desviar. E nesse mesmo capítulo, ele fala que o diabo se disfarça em anjo de luz. Para quê, irmãos? Ele usa o texto diz, ele usa os ministros dele, do diabo, como ministro de justiça. Olha só, queridos. Mas são fraudulentos, trapaceiros, enganadores. Então, o que nós entendemos é que o inimigo está agindo dentro das igrejas, sorrateiramente. A experiência de Saul, olha a descrição daquela experiência. Para ele, quem apareceu ali foi quem? Foi Samuel mesmo. Tudo o contrário que a Bíblia ensina, toda a Bíblia ensina, aconteceu ali. Foi uma exceção. Voltou dos mortos. E estava ali, naquela sessão espírita, quando ele consulta a pitonisa, né? Aquela mulher feiticeira que fez subir, fez descer, né? Samuel. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos lendo e interpretando na Bíblia. Muitos cristãos estão enganados e sendo enganados, estão iludidos e sendo iludidos, através de sonhos, visões, alucinações. Você tem a palavra. Eu não posso limitar Deus. Quem sou eu? Mas a revelação de Deus está aqui, irmãos. Eu não posso ir atrás de sonho, visões, revelações, vozes. Há muitas vozes no mundo. Colossenses 2, 18 a 23, Paulo diz que isso é fruto de uma mente carnal. Fruto de uma mente carnal, que tem aparência de espiritualidade. Aparência de espiritualidade, de humildade. Parece, mas não é. Parece, porque o diabo tem esse poder. Outro dia um pastor pregou dizendo que Deus revelou a ele que Eva foi estuprada. Não por Adão não, hein? Não foi por Adão não, irmãos. Foi pela serpente. Outro falou que Deus revelou a ele quem evangelizou o filho pródigo. Deus revelou quem evangelizou o filho pródigo.
foram os porcos. Que mentezinha maravilhosa, né, irmãos? Eu estou assim, há tanta coisa, irmãos, há tanta coisa que acontecendo no chamado mundo evangélico, né? Que tem um pastor muito brincalhão, fala assim, que até Deus duvida. No mundo evangélico. E o pior é que as pessoas acham isso espiritual, espiritualidade. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com esse negócio de Deus me revelou. Deus me falou. Deus mandou te dizer. Cuidado, cuidado, porque a pessoa pode estar sendo até sincera, irmãos, mas pode ser fruto da mente dela. Não foi Deus que revelou. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Terceira coisa em relação à falsa espiritualidade, a incoerência que leva à falsa espiritualidade, né? A incoerência entre o discurso e a prática, quando não vivemos o que professamos. Espiritualidade falsa, quem prega e não vive o que prega, quem diz e não faz, tem teoria, mas não tem prática, diz que tem fé, mas não tem obras, diz uma coisa e faz outra. Estamos com muita gente assim, irmãos. Farisaísmo, hipocrisia, fingimento, teatro. Pessoa que arrota a santidade, desculpa o termo, mas diz que tem tal dom, fala línguas, profecia, faz isso e aquilo, viu anjo, faz um monte de coisas. Mas como essa pessoa trata o seu marido e a sua esposa? Como essa pessoa trata os seus filhos, se relaciona com seus filhos? Como essa pessoa vive, como é que ela é conhecida dentro da sua própria casa? Honra a palavra, fala a verdade, paga quem deve, é honesto, é honesta. Como é que as pessoas lá de fora nos veem? Os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas da sua escola, da sua academia, as pessoas que você faz negócio. Como é que essas pessoas estão te vendo? Como é que é a sua vida, seu proceder, seu caráter, como é que é? É igual ao discurso? É igual à fé que você professa? Está em consonância? Está em harmonia? Outro dia um homem estava discutindo no trânsito, querendo brigar, porque levou uma fechada e tal, e atrás estava escrito assim num adesivo, 100% Jesus. Muitas pessoas se dizem cristãs, evangélicas, crentes. Se dizem. Eu estava comentando com o Rosângela, eu nem sabia, a Andressa Urach, acho que é Urach, que se converteu, voltou a fazer filmes pornô, o filho gravando, parei aqui. Tem outras línguas falando aí, más línguas falando outras coisas. O filho produzindo a mãe, fazendo sexo pornô, filmes pornográficos. Ah, foi evangélica, foi de Jesus.
Como é que é o comportamento, irmãos, desse que se diz crente? Como é o caráter dessa pessoa? Como é que ele se relaciona com o sexo oposto? Ou até hoje tem que falar o mesmo sexo, né? Como é que é? Como é que é, irmãos? Preto no branco ali, ó. A prova dos 9. É nessa hora, ou nessas horas, nesses momentos, é que nós temos que provar que somos crentes de verdade. A minha presença melhora a minha família. Eu sou instrumento de Deus para abençoar a minha família. A minha presença melhora o meu bairro. A minha presença melhora a minha empresa, a escola onde eu estudo, a faculdade que eu estudo. A minha presença é bênção nesse meio. É isso que nós precisamos avaliar, irmãos. Não há consonância entre discurso, gogó, e a vida, a prática, o dia a dia. E aí eu entro aí em Mateus 7. Eu disse que eu estou introduzindo o assunto só, hein? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, e há uma ênfase aqui, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí vai complicando mais o texto, né? Muitos naquele dia vão me dizer, no dia do juízo, Senhor, Senhor, olha só, chamando Jesus de Senhor, 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 nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outra tradução diz iniquidade. Você sabe que Jesus está concluindo aqui o sermão da montanha, e ele está desmascarando os falsos cristãos, uma falsa espiritualidade. E pelo menos eu destaco 3 coisas aqui que Jesus nos ensina. 3 coisas. Primeiro, em relação à verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade nada tem a ver com fala eloquente, com o discurso, com o gogó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Muitos naquele dia me dizem, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Profetizamos. Espiritualidade não se trata de pregar com fervor, com discurso inflamado, com oração fervorosa, bela confissão religiosa, profissão de fé ortodoxa, oratória bonita, palavras profundas. Nada tem a ver em arrebatar multidões. Tem a ver com fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem a ver com conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, vida com Jesus. Pode ter discurso maravilhoso e nada daquilo ser verdade. Segunda coisa, a espiritualidade verdadeira não pode ser medida pelo poder sobre demônios. Em seu nome não expulsamos demônios? Você observa que essas coisas que impressionavam na época são as mesmas que impressionam hoje. Impressiona muitos. Poder sobre os demônios, espíritos malignos, não significa espiritualidade verdadeira. Uma pessoa pode usar o nome de Jesus e não ser de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, mas não quer dizer que ela, usando o nome de Jesus, automaticamente ela é de Jesus.
Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas como o fazemos. A maioria dos comentaristas bíblicos entendem que Judas Iscariotes, juntamente com os outros discípulos, ele fez tudo isso como apóstolo, mas não era de Jesus. Seu coração habitava Satanás. Judas nunca foi espiritual. Ele nunca se converteu. Ele não teve um novo nascimento. Outra coisa, espiritualidade não tem verdadeira, não tem nada a ver com operação de milagres. Não pode ser medida por milagres. Em teu nome, em seu nome não fizemos muitos milagres. A pessoa pode fazer milagres em nome de Jesus e não ser de Jesus. Ela pode usar o nome de Jesus e não ser de Jesus. Mas nós ficamos impressionados. Ficamos impressionados. Certas revelações, certas adivinhações, certas operações, certos milagres. A resposta de Jesus para essas três coisas, né? Eu então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou iniquidade. Espiritualidade é fazer a vontade de Deus. É praticar os ensinos de Jesus. Por isso ele encerra ali o Sermão da Montanha falando dos dois, o quê? Construtores. O que ouviu e não praticou, construiu sua casa sobre areia. E aquele que ouviu e praticou, construiu a sua casa sobre a rocha. E ela não vai cair. Ela não vai ruir, jamais. Está construindo sua vida num alicerce firme, a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. E às vezes a gente não para prestar atenção. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, pelo menos esses três que eu destaquei aqui, é muito sério, irmãos. A pessoa pode profetizar sem ser de Jesus. Ela pode expulsar demônios sem ser de Jesus. Ela pode ser usada para fazer milagres e não ser de Jesus. Eu ia mais um texto, mas vou deixar para a noite. À noite eu vou terminar essa introdução e vou entrar nas marcas. Mas quero encerrar falando da experiência de uma irmã aqui da igreja, que muitos conheceram. Irmã Ivone, 38 anos, mãe de santo. E ela me disse, não foi ninguém que falou não. Ela antes perguntou: pastor, posso ir em outras denominações dar meu testemunho? Claro, minha irmã, qual o problema? Você tem que divulgar o evangelho, a sua experiência com Jesus. E ela disse que foi numa igreja aqui de Campo Grande, que eu não vou falar qual. Ela deu o testemunho dela, como o diabo fazia, usava, irmãos. Nós tivemos antes uma ex-mãe de Santa Conceição, não sei quantos, né? Alguns, como é que chama? Deixa para lá. Também falou muita coisa do que ela fazia e acontecia. Que o diabo não sabe o amanhã, irmãos.
mas ele faz acontecer. Ele tem poder para isso. Ele não sabe o amanhã, repito, onisciência só de Deus. E ela disse que numa determinada igreja aqui, ela deu o testemunho dela, falou como ela se converteu e tal, como Jesus transformou a vida dela. Não é? E aí, ela disse, eu passei para o pastor para fazer o apelo, ela me falando, para fazer o apelo assim, que quem queria aceitar Jesus e tal, aquele negócio todo e tal, papapá. E aí, o pastor não fez isso. Ele começou a fazer revelações. Revelações. Eu não vou entrar em detalhes, irmãos. Essas revelações, tem muita coisa que ela me disse. Mas uma coisa que me deixou arrepiado, confesso a vocês. Quando ela me falou assim, pastor, aquele Espírito revelador não era o Espírito Santo de Deus. Eu conheço aquele Espírito. Olha só. 38 anos lidando com espíritos malignos. Ela diz, eu conheço aquele Espírito e posso garantir ao Senhor que não era o Espírito Santo de Deus. Irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Há muita coisa acontecendo no mundo evangélico e no mundo cristão. Precisamos ter muito cuidado. E isso aqui, é regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Nada. É isso aqui, irmãos, que é padrão. Palavra de vida eterna, que traz vida, transformação, santificação. É essa palavra. É ela que precisamos praticar. Conhecê-la, interpretá-la corretamente e vivenciá-la, praticá-la no nosso dia a dia. O que está acontecendo é muito difícil. As pessoas conhecem, gostam, mas na hora de praticar, de ser fiel à palavra, não estão. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, para que não só entendamos essas coisas, mas possamos estar trilhando no caminho de Deus, desenvolvendo uma espiritualidade verdadeira, um relacionamento com Deus verdadeiro, para a glória dEle. Amém?